Pai querido, nos ajude a nos revestirmos dia a dia pela graça, através da nossa comunhão contigo e para a tua glória, dessa sabedoria que escolhe andar contigo, que tem ânimo vindo de ti, de continuar andando com o Senhor passo a passo, meditando na sua palavra, que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, que tem alegria em estar no meio dos sábios. A tua palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus, essa sabedoria que se alimenta e se nutre das palavras da Bíblia, que medita na tua palavra junto com pessoas que te amam, que te adoram em espírito e em verdade, cobertos com o precioso sangue de Jesus em temor humilde. Às vezes falhamos involuntariamente, sem querer, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Gememos ardentemente por recebermos um corpo glorificado, onde possamos habitar na tua presença em toda a sua plenitude. Pai querido, queremos essa sabedoria que não se preocupa, que não teima com o Senhor. A tua palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que comer, pelo que vestir, pelo dia de amanhã, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Pai, essa sabedoria de colocar em segundo plano, relevar em segundo plano as coisas dessa terra, e de valorizar, priorizar e buscar com intensidade pela graça uma comunhão mais profunda a cada dia com o Senhor. Enquanto estamos exercitando este aprofundar no relacionamento contigo, enquanto estamos te adorando pelo que o Senhor é, te agradecendo por tudo que o Senhor já fez, meditando na sua bondade e nos oferecendo em níveis mais profundos de arrependimento, de fé, de adoração e também de misericórdia para com as pessoas que estão à nossa volta. É assim, Pai, que nessa atmosfera o Senhor encontra liberdade para se revelar e mostrar o seu amor para nós e sarar-nos interiormente do medo, da preocupação e da ansiedade. Pois que a ansiedade é uma ignorância de que lá na cruz o Senhor já venceu todos os nossos problemas, já resolveu e derramou toda sorte de bênçãos. Precisamos ter os olhos abertos. Isso não pode ser feito enquanto teimamos com o Senhor. Como diz no livro de Jó, capítulo 40, teimar com o Senhor não é sabedoria. Enquanto estamos teimando com o Senhor, estamos girando em círculo na mesmice. É só quando nós aceitamos a sua proposta de buscar o reino de Deus e a sua justiça que a nossa fé vai brotando e o Senhor pode assim acrescentar as demais coisas. Pai querido, o Senhor quer edificar a nossa fé, e a nossa fé não será edificada enquanto estamos prestando atenção nos efeitos da queda, ao invés de nos interessarmos pelo seu projeto e o seu chamado, de termos um relacionamento contigo pelo que o Senhor é, e te adorar pelo que o Senhor é. Pai querido, a tua sabedoria é tão alta, dá-nos humildade para perseverar nessa busca, porque muitos não compreendem o teu chamado, rejeitam sem perceber que teimar contigo não é sabedoria. Ó Pai, queremos essa sabedoria de aceitar a sua palavra como ela é, sem acrescentar a nossa interpretação, o nosso ponto de vista, a nossa carnalidade. Não fazer concessões
ao pecado em nossa vida. Mas com simplicidade, com singeleza, como um pão sem fermento, na simplicidade de Cristo, do Evangelho de Cristo. Porque o teu Evangelho é sabedoria. Cristo em nós é a sabedoria. Queremos nos revestir, Pai, dessa sabedoria que escolhe e prefere colocar o Senhor finalmente em primeiro lugar. Desde a queda, as coisas estão dando errado para o ser humano. Mesmo os mais sábios, segundo o padrão do mundo, estão se decepcionando, estão frustrados e insatisfeitos. Desde a queda, o homem não sabe o porquê a sua vida não é plena, porque o homem não compreende que o Senhor foi para segundo plano desde a queda, e que a necessidade de aprofundarmos nosso relacionamento contigo é a única maneira de te conhecermos e termos fé, pois ninguém terá fé em quem não conhece, e se não investir em conhecer, será um ignorante. Ó Pai, esta busca pelo Senhor, por aquilo que o Senhor é, voltar-se a Ti por causa de Ti mesmo, que fará com que a fé brote finalmente. É prestando atenção no Senhor que a fé vai brotar. Mas desde a queda o homem está prestando atenção nos efeitos da queda. Aqui está a escravidão. É aqui que o inimigo... Sim, é aqui que o inimigo tem prendido bilhões de pessoas desde a queda. O foco tem sido os efeitos da queda, preocupação, ansiedade. A escravidão vem de teimar. Teimar desde a queda em querer reverter os efeitos da queda, sem compreender o porquê a queda aconteceu. Ó Pai, o homem não ouve ou não entende. O seu chamado é a uma reconciliação contigo pela graça. Mas o homem quer continuar nos seus pecados, o homem quer continuar no seu mundanismo e religiosidade e só ver os efeitos da queda revertidos, mas nunca tem paz. Porque o homem precisa muito mais do que um paraíso. O homem precisa do Senhor na viração do dia. Ó Pai, o homem foi feito para ter comunhão contigo, usufruir do seu amor e te amar, te adorar. E fora disto, Pai, tudo é imperfeito, artificial, limitado. Por mais que o homem esteja nadando em dinheiro, famoso, com todas aquelas satisfações temporárias e fúteis, o homem continuará gemendo, pois ele não foi feito para coisas. O homem foi feito para o Senhor, porque tudo foi feito por ti, para a tua glória, para andar com o Senhor. E agora, vemos que o homem não consegue compreender porque está hipnotizado, enfeitiçado pelo Deus desse século, que o faz pensar que longe de ti há vida, que se melhorar um pouquinho aqui e ali, é isso que ele precisa. O homem continua pensando que ele precisa de dinheiro, é de saúde, é de fama, é de carinho. É que as circunstâncias mudem. Mas o homem não consegue compreender que lá na cruz o Senhor já resolveu todos os nossos problemas. E ele continua sofrendo em vão por teimosia e negligência. Ele continua pedindo que o Senhor o abençoe, quando o Senhor já o abençoou com toda sorte de bênçãos, diz Efésios 3. O Senhor o já fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como diz Efésios 2,6. Mas o homem não renova sua mente. E mais uma vez, uma geração passa e outra vem, e tudo se repete. Como aquele povo no deserto que o Senhor o trouxe para si, para ter comunhão contigo, mas que continuava longe de ti, adorando o bezerro de ouro, reclamando e murmurando, e não investindo, não subindo o monte junto com Moisés para te adorar e te conhecer, e por isso pereceram na ignorância e nas escolhas erradas de permanecer desde Adão longe de ti. O homem não terá a paz, a satisfação, enquanto permanecer longe de ti.
Por mais que ele seja abençoado, por mais que ele tenha os seus problemas resolvidos, ele continuará sob os efeitos da sua alma. Como diz a tua palavra, todos pecaram e carecem da sua glória. É pecado carecer da sua glória, pois o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. O homem perdeu a imagem e semelhança. E ele não entende que essa foi a maior perda. A maior perda não foi o jardim, mas foi a imagem e semelhança. E hoje o inimigo diz que o que o homem precisa é da solução dos seus problemas. E cria uma religião para que o homem fique correndo atrás da solução dos seus problemas, com os olhos fechados. Desde a queda, o homem fica desesperado. Me escuta, Deus, me socorre, Deus, me abençoa, Deus. E nem ao menos compreende que o caminho para a fé é a comunhão contigo pela graça. Somente através da fé teremos as circunstâncias mudadas com segurança. Pois à medida que temos comunhão contigo e colocamos a fé que vem dessa comunhão em ação, faremos as mesmas obras e maiores, mas não nos empolgaremos com este mundo que está passando. Tudo será para a tua glória e tudo será apenas um efeito da comunhão. Como é bonito, Pai, quando uma jovem muito pobre casa com um príncipe muito rico, por amor, não pelo que ele tem. Então tudo que é dele passa para ela, e ela usufrui de toda aquela herança. Porque agora é a família. Isto é legítimo, isto é correto. Mas essa jovem só casa com este homem porque sabe que ele é rico e ela não o ama. Então ela está dando golpe do baú, ela é uma mercenária. A igreja, por causa de que Cristo, na cruz, nos fez herdeiros. A igreja que ama o Senhor. Tudo que é do Senhor passa para ela, pois o Senhor é o Deus da prosperidade. E o Senhor ama a prosperidade do justo, como diz no Salmo 35, 27. O Senhor tem prazer, como diz a tua palavra, em Romanos 8, 31, 32, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho não negou, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Foi seu prazer, diz em Gênesis 24, 1, abençoar Abraão com tudo. O Senhor deu a ele comunhão, o Senhor deu a ele saúde, uma família abençoada, o Senhor deu a ele prosperidade, vida longa. E o Senhor diz em Gálatas 3, 13 e 14 que Jesus levou na cruz a maldição da lei para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios através da fé no Senhor Jesus Cristo, para que recebendo esse espírito de fé agora, possamos, como diz em 2 Coríntios 4, 13, que temos esse espírito de fé, por isso falamos. Em Marcos 11, 23, 24 diz que se nós andarmos contigo, nós conseguiremos dizer e não duvidar no nosso coração, porque quem anda contigo consegue perceber ao Senhor mais real do que os problemas e os gigantes. Esta é a recompensa de colocar o Senhor em primeiro lugar. Este é o resultado infalível de colocar o Senhor em primeiro lugar. A fé genuína vai brotar, e a fé é a capacidade de crer que o Senhor é maior que os desafios que nos atacam, que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. A fé é essa convicção, essa certeza, essa expectativa saudável, porque sabe, por revelação, que o Senhor é bom, fiel, que o Senhor está conosco. A fé é a certeza de que o Senhor existe e de que galardoa aqueles que te buscam. Pai, a fé nunca vai brotar num coração ansioso, que fica correndo atrás da bênção. A fé nunca vai brotar em alguém que não coloca o conhecimento do Senhor e o relacionamento com o Senhor como prioridade constante. Enquanto o homem mendiga o que cai da mesa dos filhos, age como cachorrinho. Aqueles que se relacionam contigo pela graça alcançam a fé. E a fé dá acesso a essa restauração das circunstâncias.
É quando o homem resgata a imagem e semelhança que ele se torna sábio para manifestar o domínio. A tua palavra diz que o Senhor nos fez imagem e semelhança e nos deu domínio. É só depois que temos a imagem e a semelhança restaurados por uma comunhão contigo, é que exerceremos o domínio de forma legítima e correta, com a intenção pura. Exerceremos o domínio para a tua glória, por misericórdia. Não nos empolgaremos como Pedro, em Atos 3, quando curou aquele homem aleijado, disse: por que vocês estão olhando para nós? Como se nós, pela nossa consagração ou piedade pessoal, tivéssemos curado este homem. Foi o nome de Jesus que curou este homem. Jesus ressuscitou. Arrependam-se, convertam-se. Ah, que coisa maravilhosa! Quando temos a imagem e semelhança, só estamos empolgados contigo. Só valorizamos o Senhor e tudo é para a tua glória. Tudo é secundário, Pai. Oh Deus, o que legitima o domínio é essa comunhão contigo. Então, ao invés de termos uma fé religiosa que fica pedindo para o Senhor nos abençoar, nos livrar, nos curar, mês após mês, ano após ano, campanha após campanha, 30 anos de campanha, Senhor me abençoa, Senhor me cura, Senhor resolve esse problema. Se nós andarmos contigo, Pai, o teu colírio da fé nos mostrará que temos o domínio. Então, ao invés de agirmos como os religiosos agiam lá nos evangelhos, agiremos como Jesus, que é o nosso modelo. O Senhor diz: quem crer em ti, tiver esse tipo de fé que nasce somente da comunhão contigo. Este é o conhecimento relacional. Quanto muitos não se relacionam contigo, mas apenas pedem, mas não investem em relacionamento, por isso não tem essa fé. A fé relacional nos fará parecidos com Jesus. Nos fará agir como Jesus. Enquanto os religiosos estavam ali fazendo as suas longas orações para tentar impressionar a Deus e os homens, Jesus estava exercendo domínio sobre as obras do diabo, manifestando o reino de Deus, multiplicando pães, fazendo aparecer dinheiro para o endividado Pedro, fazendo com que o doente seja curado, o cativo liberto, o triste consolado, o pecador se arrependendo. As coisas estavam acontecendo. Jesus estava fazendo as coisas acontecerem, estava fazendo história. Enquanto a religião estéril tenta achar Deus e achar a bênção, a comunhão com Deus faz com que Deus se revele para nós. Possamos ver o seu amor e sermos sarados, essa oportunidade, esse espaço de o Senhor se revelar. Honrar o Senhor. Ir ao Senhor pelo Senhor. Como diz a tua palavra, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa ir na tua presença para contemplar a sua formosura. Ouvir e aprender o que o Senhor tem a dizer. E quando nos convertemos ao Senhor, o Senhor consegue se expressar, falar, guiar. Como o Senhor elogiou Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que aprendeste a se humilhar e a me ouvir, as suas palavras são ouvidas também, Daniel. É quando nós colocamos como prioridade ver e ouvir a Deus através da nossa comunhão com Ele, que a fé brota. E aí nossa oração será com fé, pois aquele que se desvia do teu chamado, até a sua oração é abominável, porque é uma oração incrédula, preocupada e ansiosa. Não é a oração da fé. A fé vem daqueles que têm comunhão contigo, aqueles que te buscam pelo que o Senhor é. Quantos que se convertem às bênçãos? Outros se convertem a, como Marta, trabalhadores na obra de Deus, cego guiando cegos, falando. Mas aquele que se converte ao Senhor, este terá a fé que estamos falando, que exercerá o domínio. Sim, Pai, bem poucos acertarão com a porta estreita. De toda geração, nós vemos na Bíblia poucos, uma minoria muito pequena, remanescente fiel, conseguiu compreender que o Senhor era a prioridade. Em cada geração, poucos, bem poucos mesmos, andaram com o Senhor. Andaram com o Senhor
e capturaram, ganharam a mente de Deus, a mentalidade de Deus. Poucos chegaram à sabedoria, Pai. Por isso queremos nos revestir dessa sabedoria que escolhe, prefere o Senhor, como Enoque na sua geração andou contigo, como Moisés que andou contigo, Daniel, José, sempre foram poucos, Pai, uma minoria. A grande maioria acaba indo no canto da sereia. A grande maioria acaba se precipitando. A tua palavra diz que o conselho dos ímpios se precipita. Eles não entram pela porta. Eles acabam ficando afobados pela bênção, pelo problema, pela luta, a luta, a perseguição, a bênção. E eles não entendem, Pai. E mesmo que eles ouçam milhões de pregações, eles continuarão ansiosos, eles continuarão sem entendimento. Porque aquele que não tem sabedoria, o conhecimento não levará ao entendimento. Ele pode ouvir, e no outro dia estará ansioso, correndo atrás da bênção. Não compreende que desde a queda, devolver o primeiro lugar ao Senhor em nosso coração, entronizar o Senhor em nosso coração, derrubar os ídolos, é uma prioridade. O homem não se prepara para conhecer a Deus. Ele não se apronta. Ele não busca o reino de Deus e sua justiça, mas ele quer as demais coisas. E ele fica afobado, angustiado. E ele tenta de todas as maneiras, e por força e por violência, e ele não consegue, ele se decepciona, ele se frustra, porque ele não conhece o caminho. Quantos que querem chegar a Deus, mas não compreendem o caminho? Porque o Senhor diz, aprendei de mim que sou manso e humilde, encontrarei descanso para vossas almas. Jesus Cristo é o caminho. Quando lemos nos evangelhos, Jesus colocava a comunhão com o Pai em primeiro lugar, a glória do Pai em primeiro lugar, a vontade do Pai em primeiro lugar. Ó Deus, essa saúde de Jesus, essa maneira como Ele se relaciona contigo, traz como efeito sinais, prodígios, maravilhas e milagres, mas por misericórdia, para a tua glória. É só quando temos o mesmo relacionamento que Jesus tinha com o Pai, que faremos as mesmas obras que Jesus, de forma legítima, por amor, para a glória do Senhor, que faremos obras preciosas e que a vida será com V maiúsculo. Enquanto isso só existimos, passamos, pois são aqueles que te conhecem que fazem a história. Os que não te conhecem são como a moinha, diz no Salmo 1. São como aquelas palhas secas que vão para lá e para cá conforme o vento bate, procurando de pastor em pastor. Mas aquele que te conhece ficará forte, como casa na rocha. Aquele que te conhece chegará a ser canal de Deus, boca de Deus nessa terra. E é isso que nós queremos, Pai. Esta é a proposta que nos empolga. A tua proposta percebida e buscada de forma continuada nos levará à sabedoria de que o Senhor sempre será o mais importante. E a nossa comunhão contigo mais importante. Ó Pai, desperta a sua igreja. Pois se pensarmos que isso é um mero detalhe, e teimarmos com os nossos rituais, continuarmos com as nossas campanhas, continuarmos com nosso comércio da fé, continuarmos, meu Deus, dessa maneira que estamos te procurando, não te acharemos. Não te acharemos porque estamos tentando te usar para apenas sermos abençoados, zombando de ti, indo a ti somente para uma vidinha melhor aqui nessa terra. Não para sairmos dessa terra salvos, né? Com vestes brancas às vezes transbordando. Não pelas coisas espirituais, não porque o Senhor é o principal, não. Tentaremos usar desta comunhão somente para sermos abençoados. É claro que precisamos que o Senhor nos ajude, sem dúvida. A tua palavra diz em Filipenses 3:19, ali,
Filipenses 3, 18 ou 20, que aqueles que somente pensam nas coisas dessa terra, são inimigos da cruz de Cristo. Pois a cruz de Cristo, diz 1 Pedro 3,18, foi para nos reconciliar contigo. Na viração do dia, o Senhor tinha prazer em estar com Adão. Mas Adão teve medo, e agora o Senhor quer transformar esse medo em comunhão, em prazer na lei do Senhor. Mas as pessoas não entendem, Pai, que a prioridade é a comunhão contigo. Crescer, avançar, progredir nessa comunhão. Não entendem. Pai, é tão triste ver que as pessoas estão cegas, guiando cegas. Com tanto ânimo e ousadia, eles levantam campanhas sobre campanhas. Mas nunca chegam à compreensão de que isso é desprezar o teu chamado original. Assim como a serpente foi ali no jardim para enganar a Eva, dizendo o contrário de Gênesis capítulo 1 e 2, dizendo assim que Deus disse. Hoje o diabo vem através da religião, transfigurado em anjo de luz, dizendo, Deus disse para buscar o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar? Não, vamos buscar as bênçãos. Vamos buscar a solução dos nossos problemas. E as pessoas vão, as multidões vão, Pai. Como o boi ao matadouro. Se conseguem as bênçãos, continuam gemendo, pois as suas almas estão definhando. Se não conseguem as bênçãos, ficam magoadas e chateadas com Deus e se decepcionam. De forma que, abençoadas ou não, estão perecendo. Pois o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ó Pai, desperta-nos para essa grande sabedoria, esse grande chamado. Pois obediência em primeiro lugar não é obediência à obra. Obediência em primeiro lugar não é parar de fazer isso ou fazer aquilo. Obediência em primeiro lugar é obediência ao chamado original de buscar o reino de Deus, a justiça, renovar a nossa mente e ter uma comunhão mais profunda contigo hoje do que ontem, te perceber hoje mais do que ontem, te adorar hoje mais do que ontem, se entregar em níveis mais profundos para te servir melhor hoje e expressar o Senhor, revelar o Senhor às pessoas hoje mais do que ontem. Se comprometer com o teu projeto, que é restaurar a nossa comunhão contigo. As pessoas nem sabem que a comunhão foi rompida. As pessoas nem sabem que a comunhão precisa ser restaurada. As pessoas nem sabem que precisam sair da carne e entrar no Espírito. Renunciar ao mundanismo, à carnalidade, à vaidade, andarem no Espírito e honrarem o Senhor e alcançar vidas, ser sal da terra e luz do mundo. Foi o Senhor que transformou o pó no homem e o homem no sal. O pó virou sal. E nós que estávamos em trevas viramos luz do mundo. Ó Deus, que grande transformação. Que possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Este mundo precisa de cristãos assim. Porque de religiosos o mundo não precisa. Religiosos não acrescentam nada a essa sociedade, só escândalo sobre escândalo. Mas cristãos cheios do Espírito têm algo a dizer, algo a passar, algo a fazer. E também se importam, porque andando contigo ganham aquilo que foi perdido na queda, que é a compaixão. Trocar todo julgamento, crítica, competição, fofoca, mundanismo, por compaixão, piedade. A tua palavra diz misericórdia, eu quero. É só andando contigo que veremos os outros como preciosos. É só andando contigo que amaremos as pessoas ardentemente. É só andando contigo, Pai, que recuperaremos a lucidez. Essa sabedoria que nós estamos nos revestindo nessa hora, de escolher andar contigo até o fim. A tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E é isso que nós mais queremos, Pai. Mantém em nosso coração essa disposição. Mantenha o nosso coração essa chama acesa, esse gemido por uma comunhão intensa, sincera, pela graça, aonde o Senhor seja valorizado, honrado, adorado, aonde isso seja servido com alegria, aonde estar no meio dos sábios seja um prazer, um divertimento, pois que nós estamos crescendo na graça e no conhecimento, estamos frutificando, estamos nos tornando sábios aos seus olhos. Em nome de Jesus, essa oração que fizemos com alegria, com fé, com humildade. E foi o Senhor que nos inspirou a orar.
restauração.